Você sabe qual é o maior buraco negro conhecido pelo homem? No universo existem muitos planetas enormes e estrelas extremamente massivas. Esses corpos celestes são impressionantes de se observar, mas há algo ainda mais assustador lá fora: os buracos negros. Eles são alguns dos objetos mais estranhos e fascinantes do espaço, devido à sua incrível densidade e ao poderoso campo gravitacional. E o mais surpreendente é que nem mesmo a luz consegue escapar deles. Eles são como devoradores vorazes que engolem tudo em seu caminho. No centro da nossa Via Láctea, encontramos um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A. Ele está localizado a cerca de 26 mil anos-luz da Terra e possui uma massa cerca de 4 milhões de vezes maior que a do nosso Sol. No entanto, existe um buraco negro ainda maior lá fora. Um gigante cósmico, do qual poderíamos extrair milhões de buracos negros do tamanho de Sagitários A. Mas o quão grande é esse buraco negro e por que devemos ficar intrigados com ele? Primeiro, precisamos entender o que é um buraco negro antes de mergulharmos na descoberta do maior buraco negro conhecido. De acordo com os especialistas da NASA, buracos negros são regiões do espaço onde os campos gravitacionais são tão poderosos que nada, nem mesmo a luz, pode escapar deles. Imagine que grandes quantidades de matéria são espremidas em espaços minúsculos, formando buracos negros. É como se alguém tentasse espremer uma estrela 10 vezes maior que o Sol em um espaço do tamanho da cidade de Nova York. E uma vez que algo entra em um buraco negro, ele se torna invisível para nossos instrumentos de detecção de luz ou radiação. Então, como os cientistas conseguem estudar buracos negros se eles são invisíveis? Eles observam os efeitos que esses buracos negros têm na gravidade e na luz ao seu redor. Por exemplo, quando uma estrela passa muito perto de um buraco negro, ocorre um fenômeno chamado evento de ruptura de maré, que é causado por forças gravitacionais intensas do buraco negro. Isso faz com que a estrela seja despedaçada e seu material estelar seja ejetado em jatos relativísticos ou forme um disco de acreção ao redor do buraco negro. Existem diferentes tipos de buracos negros, e cada um deles se forma de maneira diferente. Primeiro, há os buracos negros primordiais, que podem ser tão pequenos quanto um único átomo, mas têm uma massa significativa. Eles provavelmente se formaram logo após o Big Bang. O segundo tipo são os buracos negros estelares, que são menores, mas ainda muito perigosos. Quando uma estrela grande fica sem combustível, ela pode entrar em colapso sobre si mesma. O núcleo de estrelas menores, com massas de até cerca de 3 vezes a do Sol, eventualmente se transformará em uma estrela de nêutrons ou em uma anã branca. No entanto, estrelas maiores podem se contrair ainda mais, formando um buraco negro estelar. Esses buracos negros estelares são pequenos em tamanho, mas incrivelmente densos. Um deles pode ter o diâmetro de uma cidade, mas mais de 3 vezes a massa do nosso Sol. Portanto, a atração gravitacional perto deles é extremamente forte. Eles consomem gás e poeira das galáxias vizinhas, impedindo que esses materiais se contraiam em tamanho. O terceiro tipo são os buracos negros supermassivos, que ainda são um mistério em muitos aspectos. Embora existam muitos buracos negros pequenos no universo, os buracos negros supermassivos são os que dominam. Eles podem ser milhões ou até bilhões de vezes mais massivos que o nosso Sol, mas possuem aproximadamente o mesmo tamanho em termos de diâmetro. Acredita-se que buracos negros supermassivos estejam presentes no centro de quase todas as galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea. A origem desses buracos negros supermassivos continua sendo um enigma para os cientistas. Uma teoria é que esses gigantes se formam e crescem ao absorver massa de gás e poeira que está presente no centro das galáxias. Isso pode ocorrer quando centenas ou até milhares de buracos negros menores se fundem para formar um buraco negro supermassivo, ou quando grandes nuvens de gás colidem e acumulam massa rapidamente. A colisão de um aglomerado estelar ou de um grupo de estrelas em colapso também pode contribuir para a formação de buracos negros supermassivos. Além disso, a presença de grandes aglomerados de matéria escura pode desempenhar um papel nesse processo.
embora a matéria escura ainda seja um mistério em muitos aspectos. Outra hipótese intrigante sobre a formação de buracos negros envolve colisões de alta energia. Embora essas ainda não tenham sido detectadas durante a busca pelo bóson de Higgs, essa ideia preocupou algumas pessoas, pois acreditavam que o grande colisor de hadrons do CERN poderia criar eventos que destruiriam planetas. Mas, apesar de todas as teorias e descobertas, ainda há uma pergunta fundamental sem resposta. O que acontece dentro de um buraco negro? A verdade é que podemos apenas especular sobre o que acontece exatamente lá dentro. Uma hipótese sugere que tudo o que entra em um buraco negro é comprimido em um ponto incrivelmente pequeno, chamado singularidade. No entanto, qualquer material que cruze o horizonte de eventos de um buraco negro se desintegra em partículas subatômicas antes de atingir a singularidade. O horizonte de eventos é como uma fronteira que separa o que está dentro do buraco negro do resto do espaço-tempo. Essa é a ideia atual. Mas a física dos buracos negros ainda é um campo ativo de pesquisa e descobertas contínuas. Em 1916, Albert Einstein apresentou a teoria geral da relatividade, que fez a primeira previsão sobre a existência de buracos negros. Agora, a pergunta que todos estão se fazendo: qual é o maior buraco negro já encontrado no universo? O título vai para o Phoenix A, o maior buraco negro já encontrado. Este gigante cósmico está dentro de um aglomerado de galáxias chamado aglomerado Phoenix, a 8,5 bilhões de anos-luz de nós. No centro de Phoenix A, há o maior buraco negro já descoberto, com massa equivalente a 100 bilhões de vezes a do Sol. Ele é enorme, com um horizonte de eventos que tem um diâmetro de 366 bilhões de milhas, 100 vezes a distância entre o Sol e Plutão. Esse buraco negro provavelmente se formou devido à fusão de múltiplos buracos negros supermassivos logo após o Big Bang, tornando-o um dos buracos negros mais antigos do universo. Além disso, ele está crescendo, absorvendo material e aumentando sua massa anualmente em 60 vezes a massa do Sol. Este buraco negro é chamado de primordial, sugerindo que pode ter sido um dos primeiros a se formar após o Big Bang. A origem exata dos buracos negros supermassivos ainda é um mistério, mas podem ter se formado diretamente do colapso de gás e poeira após o Big Bang ou da fusão de buracos negros menores. Acredita-se que a Via Láctea contenha entre 10 milhões e 1 bilhão de buracos negros estelares, cada um com uma massa aproximadamente equivalente a 3 sóis. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e inscrever-se para continuar viajando pelo universo, aqui no Horizonte Estelar. Até a próxima, cosmonautas!